Partido da República, Dirceu Dalben, nascido em Campinas e obteve no último pleito 79.564 votos. Deputado, seja bem-vindo à TV Alesp. Conta um pouquinho da sua história. O senhor é nascido em Campinas, né, deputado? Isso. Olá, um prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Sempre agradecendo a Deus, em primeiro lugar, pela vida, pela saúde. E dar essa oportunidade, esse privilégio de estar aqui na Alesp hoje e participar do autorretrato. Senhor, nascido em Campinas, já vou fazer uma pergunta, quando Sumaré surgiu na sua vida? Eu sou natural de Campinas, eu nasci no ano de 1964, né, o ano da Revolução, e me criei em Campinas, minha família é de Campinas, e perdi o pai muito cedo. 2 anos de idade, né? Eu ia completar 2 anos de idade, perdi meu pai, órfão de pai, e minha mãe, né, sozinha com mais 4 irmãos, nós em 4 irmãos, a gente acabou mudando mais para a periferia da cidade de Campinas por conta de ser uma condição de custo de vida menor. Então nós fomos morar na região ali do Santa Mônica, São Marcos, em Campinas. E ali eu passei um pouco a parte da minha infância. Estudei na Escola Estadual 31 de Março, ali no Santa Mônica. E rapazinho, menino ainda, comecei a trabalhar ali onde é o Ceasa hoje. Qual que era a sua idade na época, deputado? Na época que eu comecei a trabalhar, não tinha tanta burocracia como tem hoje. Eu comecei a trabalhar na rua vendendo verdura. Que nós morávamos num terreno no Jardim Santa Mônica, plantávamos verdura. O meu avô e minha avó materna que ajudou a criar eu e os meus irmãos. E meu avô era da área rural e quando ele veio morar com a gente, nós tínhamos um quintal grande e começamos a plantar hortaliças, né? Alface, couve, chicória. E a gente, a hora que produzia, eu saía com uma bacia na cabeça, vendendo para os vizinhos nas ruas a verdura. E logo ajudar depois, a família, ajudar a mãe, ajudar os irmãos. É bem isso mesmo. A gente, naquele momento, vivia uma situação financeira no país muito difícil e minha mãe viúva trabalhava fora, ela vendia roupas, capa de bujão, capa de fogão, naquela época de 70 usava muito, né? Ela vinha aqui em São Paulo, comprava, ia para lá e vendia. E eu, para ajudar a família, comecei a vender verdura que meu avô e eu plantávamos no quintal. Logo em seguida, eu comecei a trabalhar ali onde é o Ceasa hoje, que antigamente era uma plantação de algodão. Na época de ralear algodão, eu ia lá e raleava o algodão. O que é ralear algodão? É tirar os brotos. Às vezes nasce 2, 3 brotos, quem é da roça sabe. Você tem que eliminar os mais fracos e deixar o mais forte para o algodão crescer maior. E depois, na época de coletas de algodão, eu ia lá para colher o algodão. Isso aí dos 7 até os 10 anos. Dos 10 aos 11 anos, eu comecei a trabalhar em balcão de farmácia, ali no Santa Mônica, São Marcos, em Campinas, onde aprendi a gostar do ofício. E precoce ainda, menino, eu acabei recebendo uma parte de um terreno que meu pai, quando morreu, deixou. E aí a minha mãe vendeu esse terreno e dividiu um pouquinho para cada irmão. E com Fizeram em 4, é isso? Em 4. E com 17 anos de idade, eu montei o meu primeiro negócio. Montei de sócio, uma farmacinha. Montei de sócio com o meu patrão. Isso em Campinas ainda? Isso em Campinas, no Jardim São Marcos. Fiquei 1 ano com o meu patrão ali de sócio no São Marcos. E logo depois percebi que vizinho nosso em Sumaré, no bairro Matão, naquela época, no início dos anos 80, muitos loteamentos abriram. Principalmente o pessoal que veio do Paraná, atrás de uma oportunidade aqui em São Paulo e comprou lotes lá. E muitos amigos nossos que moravam no Santa Mônica, São Marcos, mudaram para o Matão e dizia que eles iam comprar remédio na nossa farmácia no São Marcos. Poxa, monta uma farmácia no Matão, lá não tem, a gente precisa vir aqui comprar. Aonde eu vendi a minha parte para o meu sócio, que era esse patrão meu, e montei uma no Matão, onde estou até hoje. Já se vai 34 anos, porque foi em 1982, 37 anos. Quer dizer que o senhor sempre teve aquela veia para o comércio, né? Desde menino. Desde menino, e trabalhando, vendendo verdura, e depois com a farmácia, né? Aí dentro disso, como surgiu a política na sua vida? Onde o senhor passou por um momento da vida que o senhor pensou que podia ajudar as outras pessoas? Veja bem, quando eu fui para o Matão e montei a minha farmacinha lá, bem em frente à minha farmácia existia um depósito de material de construção, que existe até hoje, chamado Lenimara. E o Alfredo Rusa era o proprietário do depósito, era um líder comunitário da Igreja Católica, fazia quermesse para ajudar. E eu acabei participando da Associação Amigos de Bairro, a convite dele. E depois ali eu conheci a minha esposa, que é a filha dele. E acabamos nos casando.
E já em 88, o meu sogro foi o primeiro que se envolveu diretamente na política. Foi candidato a vereador, eleito vereador, porque o bairro era muito carente, não tinha rede de esgoto, não tinha transporte público, não tinha asfalto, escola. O posto de saúde funcionava em horário comercial, das 8 às 5 da tarde. Então tinha que agendar a doença para vir só das 8 às 5 da tarde, de noite e de madrugada. Imagina, não podia ficar doente à noite. Não podia ficar. Então é isso que nos levou a militar na política. Com o meu sogro sendo candidato, eleito, fizemos um trabalho, começamos a melhorar o bairro. E o meu sogro... O senhor na época já foi como assessor ou não? Só colaborou? Município do interior, Câmara Municipal, aquele tempo nem assessor tinha. Exato. Parlamentar não tinha nenhum veículo, era ele mesmo e os voluntários. Eu ajudava ele como voluntário, mas minha função maior era no balcão da farmácia. Porque a farmácia girava em torno do meu trabalho. E de lá o senhor tirava o seu sustento também. Né? Isso mesmo. Agora, deputado, depois disso o senhor casou? Quantos anos de casamento até agora, deputado? Eu casei em setembro de 1986. Então, esse ano agora eu completo 33 anos de casado. Quantos filhos? Um casal, 2 filhos. Casal. Um dos seus filhos seguiu a veia do pai, né? Meu filho, Luiz Dalben, é o atual prefeito da cidade de Sumaré, a qual eu tive o privilégio de ser prefeito por 2 mandatos consecutivos e também exercer 3 mandatos de vereador. Nós vamos contar isso. Até agora. Quando foi sua primeira eleição? 1992. 92, o meu sogro era o nosso candidato, era vereador, era o candidato à reeleição, mas um homem simples, mas de muita visão. Então ele olhou em mim assim e falou, é você que vai sair a vereador, não é eu. Falei, Alfredo, mas você está reeleito. Ele falou, não, mas é você, porque eu vejo que você tem mais tato para a coisa, tem mais paciência. E ele me lançou e eu fui eleito com 27, 28 anos, né? De 26 para 27 anos. 26 para 27 anos. E fui vereador de 93 a 96, em 96 já saí candidato a prefeito. E fui eleito prefeito. Na primeira eleição, já não teve? A primeira. E rompeu, assim, vários paradigmas na cidade. Por quê? O bairro do Matão é considerado um bairro da periferia. E na cidade tinha uma tradição de eleger os prefeitos da área central. Revezava-se, saía um grupo e entrava outro. Foi o primeiro prefeito, entre aspas, de uma periferia. De uma periferia. E na época nós fomos, assim, taxados pelos adversários de pés vermelhos, porque nossos bairros não tinham asfalto. E aquele apelido pejorativo que os adversários tentou O senhor foi o prefeito que mais trouxe asfalto para Sumaré. Que mais trouxe asfalto. Aquele apelido que tentaram colocar como pejorativo foi muito interessante, que a população carinhosamente nos identificou muito com a população pé vermelha, que são os paranaenses, que lá são considerados pé vermelhos. E como tinha muito paranaense ali na região de Sumaré, acabou ainda fortalecendo mais a nossa campanha. E o nosso slogan é o seguinte, nós temos os pés vermelhos de terra, mas nossas mãos limpas. Após o nosso mandato, os pés também não ficarão vermelhos, porque nós vamos asfaltar a cidade. E conseguimos fazer isso em 2 mandatos. Além desse feito, quais os seus feitos como prefeito de Sumaré na primeira? Eu fui o prefeito de Sumaré, além de ser o primeiro da periferia, o primeiro que veio do bairro, foi o primeiro prefeito da cidade de Sumaré que presidiu o Conselho da Região Metropolitana de Campinas, que era na época composto por 19 municípios. Campinas o carro-chefe. Então eu fui o primeiro prefeito de Sumaré que conseguiu também ser presidente do Conselho da Região Administrativa Metropolitana de Campinas por 2 períodos. E dentro do meu mandato, nós conseguimos descentralizar os atendimentos. Porque antes tinha-se uma visão de toda a população ir procurar os produtos, os equipamentos públicos na área central. Só que Sumaré é uma cidade sui generis, ela é 4 cidades em uma. Tem lá a região Cura, a região do Matão, a região do Maria Antônia, a região Nova Veneza é a área central e a área rural. E aí o que eu fiz? Levei administrações regionais para os bairros, levei equipamentos públicos como agências bancárias, correio, enfim, para as pessoas frequentarem mais os distritos. E transformei aqueles conglomerados de habitações em distritos. E levei rede de esgoto, levamos asfalto, escolas, postos de saúde, praças de esporte. E com isso a autoestima da população melhorou e a população se sentiu mais sumarense. Porque era comum você ouvir das pessoas, Duda,
Olha, eu vou para a cidade, principalmente na periferia. Ah, você vai lá para o centro da cidade? Não, eu vou para Campinas. Então eles tinham Campinas ou Americana como referência. Então com essa maneira de administrar, descentralizando o serviço público e valorizando o bairro, levando benfeitoria, nós conseguimos unir um pouco mais a cidade e tirar esse sentimento de que eu não moro em Sumaré, eu moro em Campinas. Na verdade, é Sumaré, toda essa grande região onde eles estavam. Agora, deputado, o senhor também investiu muito na educação quando o senhor foi prefeito. Conta um pouco. Na verdade, eu peguei aquela fase onde houve a municipalização da educação. E naquela época, em 97 para 98, a municipalização da educação, que foi a criação do Fundef, hoje Fundeb, os governos queriam empurrar para os municípios já as escolas do estado de porteira fechada. Prédio velho, com professores já contratados e aqueles alunos matriculados. E na minha cidade, ela carecia de mais vagas de alunos. Não bastava eu pegar aquelas escolas que já tinham. Então eu fiz uma municipalização da educação inteligente. De que maneira? Nós estudamos a lei e vimos que eu poderia pegar aquele recurso do Fundeb, hoje Fundef, na época, e em vez de pegar a rede do Estado, exigir que o Estado mantivesse a rede estadual dele e eu montar a minha rede municipal. E foi o que eu fiz. Construí escolas novas, salas de aulas novas, fiz concurso público, criei a rede municipal de educação, contratei professores, ou seja, gerei vagas para os alunos e gerei emprego e renda na educação. Então, dessa forma, nós ampliamos a quantidade de vagas das escolas municipais, sem prejuízo das estaduais que já existia e com prédios novos, professores concursados entrando novos na prefeitura, com gás novo, com vontade de construir uma educação permanente. Agora, deputado, de 2004 a 2012, o senhor deu um tempo, pelo menos, dos mandatos. O que o senhor fez nesse tempo? Em 2004, nós apoiamos o meu vice-prefeito na época, fizemos o sucessor. E, infelizmente, nós não pudemos participar do governo por questões políticas. Em 2008, eu disputei as eleições, mas, infelizmente, não cheguei a vencer. Em 2012, nós apoiamos, meu filho foi vice-prefeito, com 22 anos, mais jovem vice-prefeito, foi eleito. Em 2012 e 2013, eu assumi, e com 90 dias de governo, houve um problema de questionamento político entre o vice-prefeito, meu filho, eu e a prefeita da época, por conta da concessão do DAI da cidade, que nós não concordamos, na época não concordamos até hoje, da maneira que ela fez. Então ela acabou afastando o vice-prefeito e a gente não concordou. Mas logo a seguida, 4 anos depois, meu filho saiu candidato a prefeito e foi eleito com uma larga vantagem para o município de Sumaré, com mais de 20 mil votos na frente. E é o prefeito hoje, nesses 2 anos e 4 meses. Agora, deputado, esse é um programa que conta a sua história, então qual que foi a sensação de fazer um filho prefeito? Olha, você não imagina, quem é pai sabe essa sensação. Quando a gente consegue um sucesso ou realiza um objetivo, a gente fica satisfeito. Foi mais satisfação que a sua primeira eleição, aposto. Quando você vê o filho seu, e principalmente que foi injustiçado 4 anos atrás, saiu praticamente escorraçado da prefeitura como vice-prefeito, e 4 anos depois voltar pelos braços do povo, eleito, e não foi eleito lá com 500, 600 votos de diferença, com mais de 20 mil votos de diferença, ganhar da máquina, né? Vamos dizer assim, estava na prefeitura, lá, prefeito. Quer dizer, a população reconheceu o trabalho dele e o do senhor. É uma sensação, sabe, como você falou, quando eu venci a prefeitura em 96 com 30 anos, foi muito gostoso, mas meu filho vencer a prefeitura com 26 anos, sendo vice-prefeito e conseguir vencer do titular e assumir e colocar a casa em ordem nesses 2 anos e 2 meses e depois ajudar eu ser eleito deputado, porque se ele não estivesse bem na cidade, porque 80% dos meus votos foi em Sumaré, 20% foi fora. Dos meus 79.500 votos, 59 mil votos foi na minha cidade. Então, se o prefeito não está numa administração boa, aprovado pela população, seria um fiasco a minha candidatura de deputado. Exato, é diretamente ligado, né? Verdade. Agora, deputado, nesse período legislativo lá de Sumaré, o senhor foi presidente da Câmara, né? Como é dirigir um legislativo? Olha, é um aprendizado muito grande. Eu me sinto privilegiado, sabe por quê? Eu já estive dos 2 lados do balcão, como legislador, fiscalizador e como executivo, sofrendo a fiscalização e a legislação. E no executivo, fui prefeito por 2 mandatos.
Na Câmara de Vereadores, vereador por 3 mandatos, e um deles presidente da Câmara. E você ser legislador e ser também administrador é muito difícil. Por quê? Você tem que ser o fiscalizador, mas ao mesmo tempo você é o executor. É mais ou menos o nosso presidente aqui, o Cauê Macris, que faz com muita maestria. Um excelente legislador e um ótimo administrador dessa casa. Porque aqui, como numa Câmara Municipal, não é fácil. Você não tem que administrar só a população. Você tem que administrar, no caso de Sumaré, 21 interesses de parlamentares. Aqui na casa, 94 interesses de parlamentares. São 21 vereadores hoje. Somos em 21 vereadores na cidade. Então, é uma experiência que a gente aprende muito, adquire uma experiência maior ainda. Então, hoje eu fico à vontade aqui quando eu vejo algumas matérias, porque a gente já passou por isso, guardadas as devidas proporções, né? A gente sabe que é uma matéria constitucional, o que tem o vício de origem, o que o legislador pode propor e coisas que ele não pode. Então, eu tenho uma vantagem do quê? Eu sei mais ou menos, olha, esse projeto aqui eu já vi que isso aqui está errado, aquele ali pode defender que dá certo. Então, é um aprendizado na vida da gente passar pelos 2 poderes, executivo e legislativo, e hoje, num poder legislativo maior, então me dá uma experiência, mesmo sendo o primeiro mandato de deputado, mas uma experiência de vida que está me ajudando a poder aprender rápido aqui como a gente caminha e como tramita aqui os processos. Agora, deputado, o senhor aí, desde que seu sogro foi eleito, tem mais de 30 anos de vida pública. O que te deu mais satisfação nesse período? Olha, a maior satisfação que eu tenho hoje, e vou dizer para você, numa reunião com grandes empresários, numa época, e um dos empresários, né, assim, até por um motivo de chacota, falou: eu nunca quero ser político, eu não sei o que leva vocês a ser político, ser cobrado e tal. O que te leva, Deus me livre, né? Numa forma assim negativa da política. Aí eu disse para ele: eu vou dizer para você o que me levou a ser político e me leva a continuar na política. No meu bairro, as pessoas pobres não tinham transporte coletivo, não tinha rede de esgoto tratada, água era de poço e poço contaminado com coliformes fecais, não tinha segurança, não tinha creche, não tinha nada. Graças a Deus, e a política, que homens e mulheres de bem entrou na política, hoje a minha cidade, o meu bairro, tem 95% de asfalto, 95% de rede. Nós temos 6 agências bancárias no bairro, posto de saúde, UPA 24 horas, ônibus municipal e intermunicipal. É por isso que eu entrei na política e é isso que me mantém na política. É trabalhar para ver a nossa cidade, o nosso bairro, o nosso estado, a nossa nação melhor. Porque não é admissível ver um país igual ao nosso, que não tem terremoto, não tem furacão, tudo que planta dá. Nós temos um rio que vem da Amazônia por cima, que irriga o nosso continente todo, que é a chuva provocada por essas nuvens que formam pelo rio Amazonas. Nós temos os maiores aquíferos no nosso subsolo. E para completar, Deus nos deu a cereja do bolo, que é o pré-sal, petróleo no nosso território. E não é possível um país igual ao nosso ainda ver crianças morrendo na fila por conta de falta de atendimento médico, morrendo por fome, por verminose. Então precisamos cada vez mais entrar assim na política, empresário, religiosos, a dona de casa, o pai de família, porque o nosso país tem tudo. O que falta é a gente ter administradores com vontade de fazer com que o recurso realmente seja usado para melhorar a vida das pessoas. Pega o Japão, pega a China, países que têm lá dificuldade, a Europa. Nós temos um país continental. Então é isso que me levou a entrar na política. Se eu conseguir melhorar o meu bairro, a minha cidade, já avançamos. Se eu conseguir melhorar o estado aqui através do meu mandato, vamos avançar mais ainda. Então é isso que me levou à política. Agora, deputado, na sua carreira acadêmica, o senhor é bacharel em Direito. O que a Faculdade de Direito ensinou para a sua vida pública? Olha, eu entrei para fazer o curso de Direito por necessidade. Eu fiz o curso de Direito sendo prefeito da cidade de Sumaré. Por quê? Não era possível, tudo que era processo que eu pegava, tinha parecer que eu não concordava. E aí um procurador dava um parecer, outro dava outro, eu falei, sabe uma coisa, eu vou estudar esse negócio. Ninguém vai me enganar mais. E eu recomendo a todos, em qualquer profissão, se vocês puderem fazer direito, até para ser comerciante, precisa, porque um contrato que você assina, se você não entender, você está assinando uma coisinha, tem uma letrinha miudinha lá que te compromete. Então me levou a fazer direito justamente por ser prefeito de uma cidade
e cansei de receber, de começar a responder processo por conta de pareceres que eu me baseava e depois a justiça dizia que estava errado. E aí eu comecei a fazer, sou bacharel, não milito, não faço a advocacia, mas eu tenho a noção de direito, pelo menos para não me enganarem, vamos dizer assim. Agora, deputado, o senhor com 3 mandatos de vereador na cidade de Sumaré, prefeito, filho prefeito, quando o senhor falou, eu vou ser candidato a deputado estadual, o que levou o senhor a isso? Na verdade, sincero como eu sou, eu não queria ser candidato dessa vez. Não queria, eu já estava realizado. Meu filho prefeito, voltamos à prefeitura pela porta da frente. Meu filho prefeito, eu vereador, vou aposentar aqui como vereador. 2020. Câmara tranquilo, todos os amigos meus, os que não foram vereador comigo, foram vereador quando eu fui prefeito, um relacionamento ótimo, prefeitura e Câmara. Falei, vou encerrar a carreira aqui agora. Mas há necessidade, a nossa cidade tem muitas carências e nós vemos como é importante ter um deputado para levar emenda, levar recurso, abrir uma porta com secretários de governo. Não que eles não atendam os outros prefeitos que não têm deputados. Mas tendo deputado, você tem uma proximidade maior. O governo ele fica muito longe aqui em São Paulo. E a população mora nas cidades. Então o deputado, ele é o elo de um local a outro. E me levou a isso. Eu não queria, mas aí meu filho falou, pai, nós temos tantos problemas na cidade, precisa. E a pesquisa diz que o melhor nome é o senhor. Se o outro sair, talvez não tenha chance de se eleger. Eu falei, já cansei de apanhar, toda vez que eu sair candidato, é impugnação, é isso. Porque a partir do momento que você é prefeito de uma cidade, você assina uma portaria contratando uma pessoa, você está respondendo. Por isso, se a pessoa bateu o carro, se a pessoa desviou alguma coisa, a culpa é sua, né? Sim. Você é o prefeito. Então eu falei, não quero, filho, eu quero descansar agora, tal. Ele falou, pai, mas precisa. Aí a Afinal, família... trabalha desde antes dos 10 anos de idade. Né? Eu falei, já estou com 55, é hora de eu descansar, você tem que trabalhar. E a família reuniu. E aí a minha esposa mesmo falou, olha, eu sempre fui contra você ser candidato. Mas dessa vez, Dirceu, é a sua vez, você merece, você vai ser eleito. A esposa. A esposa e a filha. Pai, geralmente a esposa fala, não quero. Eu falei, eu não quero. Ela falou, então faça o seguinte, você deixa pôr seu nome lá que nós vamos fazer campanha para você. Você não quer pedir voto? Nós vamos fazer, mas é a sua vez. Mas eu não sou de fugir da luta, né? Eu falei, não, nós vamos então, vamos. Enfrentei de novo, foi 45 dias de campanha, adversário está impugnado, está caçado, ficha suja, aquelas conversas, né? E até para assumir também deu a dificuldade, mas graças a Deus, Deus deu a vitória nas urnas, na justiça, estou aqui há 3 semanas. Da sua votação, quantos votos em Sumaré, deputado? 59 mil votos, 58.900, 59 mil votos em Sumaré. O senhor é o primeiro representante da cidade de Sumaré. Eleito direto, nós tivemos 2 suplentes. Meu sogro foi suplente aqui por 45 dias, porque ele era suplente do deputado estadual, que se elegeu federal, o federal assume 45 dias antes, né? Aí o seu sogro e meu sogro assumiu 45 dias. E depois tivemos também um deputado da cidade de Sumaré, que não foi eleito, mas ficou suplente e por 1 ano e meio também assumiu. Mas não deu tempo de ficar os 4 anos. Então, de primeira época, como é da minha época de escola, é o Dirceu Dalben que elegeu da primeira eleição. Foi eleito com voto suficiente para assumir a cadeira. Da bancada de 6 deputados do PR, eu sou o terceiro. Agora, deputado, como o senhor vê o cenário político atual, essa polarização entre os extremos? O senhor chega na Alesp, como o senhor vê essa situação, que não é uma situação aqui estadual, é uma situação nacional. Como você vê essa situação atual? O senhor que já tem mais de 30 anos na vida pública, qual a sua leitura? É natural, eu vejo com naturalidade, eu acredito que mais alguns dias isso se ajusta, se acalma, já não aflora tanto, né? Ainda tem aí clima de campanha. O presidente Bolsonaro está vendo que lá no Congresso, em Brasília, não é como é o discurso, tem que fazer composições, tem que apresentar e tem que discutir, tem que debater, como não é diferente aqui para o nosso governador João Dória. Com muita habilidade, o nosso presidente, o Cauê, administra bem esses extremos aqui, mas eu estou observando aqui que todos têm boa vontade, boa fé, e acredito que mais 90 dias, isso aqui está tudo mais tranquilo e todo mundo já acomodou na sua posição, todos têm razão na sua razão e a gente vai conseguir caminhar aqui e aprovar os projetos importantes para o estado de São Paulo, que esse estado é a locomotiva do país. Se aqui travar, o país trava. E quem está puxando esse país é esse estado. E nós temos uma responsabilidade grande aqui nessa Assembleia de não deixar as picuinhas políticas
travar o Estado e com isso nós temos o exemplo para o Congresso Nacional para aprovar também as matérias necessárias para destravar o país. Agora, deputado, quais as principais bandeiras do seu mandato que começou recentemente? Quais os eixos? Eu fui eleito com votos em mais de 330 municípios paulistas, mas eu tenho uma atuação maior na região metropolitana de Campinas. E vou também atuar na região de Bauru, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e outras regiões que eu fiz campanha. Mas o que eu vejo, e a principal bandeira que eu defendo, eu sou municipalista, é descentralizar os recursos para os municípios. Os municípios é que sabem os problemas. Tanto é que eu estou trabalhando aqui um projeto de lei para favorecer aí a questão das emendas e também dos convênios, que é a questão do CADIM, que em outra oportunidade nós vamos tratar. Mas o que eu penso é levar o governo do estado mais próximo dos municípios, que tem boa vontade, mas está muito longe as decisões. Então, o governador João Dória já tomou uma decisão muito boa da Secretaria do Interior, que já está abrindo essas portas, mas eu penso mais do que isso. Nós devemos estar com o nosso mandato também indo até o interior, discutindo, conversando e levando. A questão da saúde é o que nós vamos trabalhar e todos os deputados trabalham, mas eu vejo a questão da mobilidade. Hoje nossas rodovias já estão estagnadas, não tem como você andar. E vejo que a ferrovia é uma alternativa muito grande. E o pessoal do transporte rodoviário, do pneu, não precisa ficar com ciúme nem com medo. Não vai prejudicar. O senhor que é do interior, o que o senhor acha dos pedágios? Olha, os pedágios têm que ter pedágios ponto a ponto. Não é justo a pessoa andar 5 km no pedágio e pagar o mesmo valor de quem ganha 20. Por mim, não deveria ter pedágio. Mas eu sei que sem recursos não se mantém as rodovias. Então, a ideia do governador João Dória é uma ideia que eu defendo, que é rever valores e colocar ponto a ponto. É a melhor solução. Se eu vou andar 10 km no pedágio, eu vou pagar por 10 km. Se eu vou andar 15, eu pago por 15. Se eu vou andar 3 km, eu pago por 3 km. E nos municípios conurbados, nós temos que ter o livre acesso. As pessoas têm o direito de ir e vir. Não dá para eu atravessar uma rua que é Sumaré e ir para Americana e ter que pagar um pedágio. E para voltar também, que eu vou andar 1 km ou 500 metros. Então são questões que nós vamos resolver a curto, médio e longo prazo. Deputado, eu quero agradecer, esse foi seu programa de estreia na TV Alesp, muitos virão por aqui, mas eu agradeço a sua presença nesse programa. Eu que agradeço, muito obrigado a você, a sua equipe, ao nosso presidente, à casa, e para mim foi uma honra, uma satisfação de participar. Meu muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Obrigado, deputado. No programa Autorretrato de hoje, eu contei a trajetória do deputado Dirceu Dalben, do PR. Você pode ver e rever este e outros programas no nosso canal no YouTube. Até nosso próximo programa. Tchau, tchau!